Bom dia a todas, bom dia a todos. Primeiro, é uma honra estar aqui com vocês, né? Eu aceito esse convite, aceitei com muita honra. E a minha primeira fala, a minha primeira menção ao mestre de todos nós, né? Minha saudação primeira ao Henrique Cunha. O Henrique Cunha Júnior é uma das pessoas mais importantes do Brasil, enquanto intelectual. Eu só vou falar enquanto intelectual. O Henrique Cunha Júnior é um dos intelectuais mais importantes do Brasil de todos os tempos e está aqui ele está compartilhando, ele está conosco, né? Henrique Cunha Júnior, que eu já assisti palestras em alguns eventos, que eu tive um contato com ele em 2012, no primeiro seminário da consciência negra em Caruaru, organizada pela professora Fátima. Aí eu fiz uma palestra lá e depois eu tive a oportunidade de conversar com o Henrique Cunha Júnior no almoço. E o Henrique Cunha Júnior era daquelas pessoas que no almoço te ensina coisas, né? Sempre te ensinando e sempre te incentivando, Henrique Cunha Júnior é alguém que nós vamos estar usando, e já a pessoa usando camisa com a foto do Henrique Cunha Júnior. Não, vamos homenagear o Henrique Cunha Júnior hoje na sua presença. Então a primeira missão é o Henrique Cunha Júnior, que é o mestre de todos nós. Henrique Cunha Júnior, que esteve na livre docência do Dagoberto José Fonseca, que foi meu orientador, e eu fui defender a minha tese de doutorado uma semana depois. Aí eu prestei muita atenção na abordagem do Henrique Cunha Júnior e na abordagem do Dagoberto José Fonseca, e já influenciou diretamente a minha defesa. Porque se o Henrique Cunha se comportou dessa maneira, se o Dagoberto se comportou dessa maneira, eu não posso me comportar tão diferente. A segunda menção é a professora Cícera Nunes, colega. Ao mencionar a professora Cícera Nunes, nós somos da mesma geração, nós somos colegas, nós somos produtos do Henrique Cunha Júnior, do Dagoberto, e produtos do que o Brasil tem de melhor, do que o mundo tem de melhor. E o nome da Cícera Nunes eu agradeço a todos do Artefatos da Cultura Negra. E antes também, eu não poderia deixar de falar de algo que partiu nossos corações, né? Algo que eu estou sentindo, e todos nós estamos sentindo, que foi o assassinato da menina Ágata. O assassinato da menina Ágata, que estava nas páginas da internet com uma notícia de destaque. Aí no outro dia já deixa ser de notícia de destaque, mas ainda continua. Então, a morte da Ágata é o pior que nós, mundo, fizemos. A morte da Ágata é o pior do que nós, mundo, fazemos. A morte da Ágata é o pior que o Brasil faz. E nós sabemos que a Ágata morreu porque é uma menina negra. Então, e se a gente não sentir isso todos os dias, é sinal que nós estamos desumanizados. E nós sabemos que esse mundo que nós estamos construindo é um mundo da desumanização. O que está ocorrendo aqui é o sentido contrário da desumanização, e nós temos que insistir. Ágata, né? Imagine a dor da família da Ágata. Eu, particularmente, eu já tive um irmão que morreu num acidente, morreu afogado. Aí chegaram para mim e eu tive que dar notícia para minha mãe. Eu fui atender a pessoa que veio
veio falar que o meu irmão morreu, eu desci uma escada, aí me falaram, aí eu tinha que subir a escada. Eu tinha que subir a escada e dar essa notícia para minha mãe e depois para meu pai, que a minha mãe estava na cozinha. Na medida que eu subia cada degrau, eu tinha certeza que minha mãe ia morrer. A partir do momento que eu dou aquela notícia, minha mãe morre. Assim, eu estava pensando que ela ia morrer literalmente. Ela não morreu literalmente, mas morreu. E meu pai também, assim. Imagine a mãe os pais, a família dessa Ágata. Então, a primeira menção é a Ágata, a memória, e esse mundo é desumano. Nós aqui estamos assistindo para fazer um novo giro, o giro da humanidade, e é urgente que a gente insista cada vez mais. Em relação ao convite, eu fiz questão de escrever um texto, porque foi uma honra receber esse convite, e a maneira mais melhor de demonstrar o profissionalismo e a seriedade foi escrever um texto a respeito. O tema é a branquitude acadêmica, a invisibilização da produção científica negra. Evidente que no título eu já estou falando que branquitude, identidade branca, branquitude acadêmica, as universidades que têm hegemonia dos brancos, eles têm colaborado para a invisibilização da produção científica negra. Nesse momento eu estou falando só do cientista negro, aí podemos entrar na questão cientista, ativista. Eu estou enfatizando o cientista. Henrique Cunha é muita coisa, mas nesse momento eu estou enfatizando o pensador. Ok? A branquitude acadêmica, a invisibilização da produção científica negra e a salvação de si, ou o objetivo fim. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando aqui, agora nós temos uma produção de brancos e de negros que estudam o próprio branco. Nós temos uma produção de negros e de branco que estudam o próprio branco. Estou falando com foco no Brasil. E essa produção, ela tem uma continuidade, ela tem um fluxo contínuo desde 2002. E agora ela está muito popular na internet, com vários usos e sentidos. Só que, na medida que essa produção está surgindo, aí agora a gente já pode perceber que aqui no Brasil, essa produção ela é feita tanto por negros quanto por brancos. E já dá para perceber alguma diferenciação entre o que o branco que estuda o branco faz e o que o negro que estuda o branco faz. Isso é tudo muito inicial. Mas uma coisa que já é perceptível, que o branco que estuda a branquitude, ele já tende a fazer um trabalho de pesquisa em causa própria. Então, é isso que eu estou usando, essa metáfora. A produção científica branca e a salvação de si. Então, ele está falando do conflito racial. As pessoas não usam conflito racial, não gostam da palavra conflito. Mas, eu prefiro, você trata do conflito racial, aí você já procura uma solução para aquilo. Enquanto o branco, se eu estou falando do conflito racial, no Brasil, o conflito racial, eu enquanto branco, estou no lugar do opressor e também do explorador, mas nesse caso o opressor. Então eu identifico isso e já procuro uma solução, e na medida que eu já procuro inventar uma solução, então, na medida que eu falo do conflito racial, falo da discriminação racial injusta, falo da prática de racismo, e eu estou me colocando, estou me identificando como o praticante do racismo, eu já vou procurar uma solução, porque na medida que eu estou falando disso, eu tirei minha paz, eu branco tirei minha paz. Na medida que eu branco tirei minha paz, eu vou procurar restabelecer a paz rapidamente. Essa é a tendência dos trabalhos do branco da branquitude. Ele faz a crítica, mas ele já apresenta uma solução, e essa solução serve primeiramente para ele próprio. Agora, o pesquisador negro, ou a pesquisadora negra não tem essa preocupação, obviamente. Mas, obviamente, também tem pesquisadores negros que têm essa tendência também
de apresentar um problema e já apresentar uma solução, ok? Então, seria um pouco isso. A produção científica, a branquitude e a invisibilização da produção científica negra. No Brasil, no mundo. Quem é a pessoa mais importante, segundo as minhas fontes, sobre os estudos do branco? Pensar o branco e a branquitude. Quem é a pessoa mais importante no mundo? Guerreiro Ramos. Guerreiro Ramos é brasileiro, baiano. Ele é a pessoa mais importante a trazer esse tema para a pauta mundial. Ele traz isso com um artigo de jornal em meados de 1954, mas nós temos 1957. E depois, nos Estados Unidos, em meados de 1990, 30 anos depois, vai ter um trabalho mais sistemático, mais quantitativo, sobre estudos sobre branquitude. Podemos identificar Fritz Fanon, podemos identificar Steve Biko, nos anos 70, podemos identificar Du Bois com essa questão de problematizar o branco. Não, tem que pensar o branco, mas de maneira sem deixar dúvidas, com um artigo excelente, é realmente Guerreiro Ramos. E nos estudos da branquitude, tem pessoas que estão falando sobre branquitude e não cita Guerreiro Ramos, que é um absurdo. Então, eu sou um estudioso da branquitude, mas, antes de mim, Guerreiro Ramos. Eu sou produto do Guerreiro Ramos. E eu sou produto direto de outra grande pesquisadora brasileira, Maria Aparecida da Silva Bento. Eu sou formado por muitos intelectuais negros e negras. Muitos. Henrique Cunha é um desses de maneira indireta. Eu nunca tive muito contato direto, eu tive contato através dos livros e através do Dagoberto, porque ele forma o Dagoberto me forma, e assim vai. É assim que nós fazemos. Mas, quem me influenciou de maneira direta, por que eu estudo branquitude? Por causa da Maria Aparecida da Silva Bento. Por que eu optei pelo termo branquitude e não pelo termo branquidade? Porque Maria Aparecida da Silva Bento optou pelo termo branquitude e não pelo termo branquidade. É uma coisa simples assim. Numa última conversa que eu tive com a Maria Aparecida Bento, via WhatsApp, agora é tudo muito moderno, ela comentou algo que eu já tinha identificado. Os estudos de branquitude têm ficado muito popular pelas redes sociais, com vários significados, e estamos invisibilizando Maria Aparecida da Silva Bento. Ela é invisibilizada porque é mulher, ela é invisibilizada porque é mulher negra. E quem é Maria Aparecida Bento? Ela é uma das maiores intelectuais do Brasil, se for só falar sobre isso. Quem é Maria Aparecida da Silva Bento? Ela é a pessoa mais importante dos estudos sobre branquitude vivo no Brasil. Então, esse texto trata um pouco disso também. Então, vamos. A branquitude acadêmica e a produção científica negra e o objetivo sim, em si, ou a salvação de si. Os estudos sobre branquitude, isto é, identidade branca, como palco fundamental no Brasil, as minhas fontes indicam que o sociólogo Guerreiro Ramos trouxe essa questão de forma capital para o mundo em meados de 1950. A academia brasileira vai demorar um pouco para verificar e depois reconhecer isso, devido a seu complexo de vira-lata. A maioria dos nossos pesquisadores possui os olhos voltados para a Europa ou Nova Europa. Neste caso, refiro-me aos Estados Unidos da América. A proposta dos estudos decoloniais da atualidade tende a romper com a mentalidade colonizada dos nossos acadêmicos. Em sua época, Guerreiro Ramos já criticava o eurocentrismo e foi, de fato, o pioneiro em problematizar o branco de forma mais proeminente.
Ele é um intelectual, produto do diálogo realizado com Fábio Dias Nascimento, o qual atribui a Fernando Góes a primazia de propor a análise do branco enquanto objeto, ou sujeito-objeto. Contudo, o documento mais importante de que temos notícia é ainda o artigo Patologia Social do Branco Brasileiro. Maria Aparecida da Silva Bento publicou o livro Psicologia Social do Racismo, Estudos sobre Branquitude e Branqueamento nos anos 2000, para ser exato, em 2002. Um novo marco para a emergência dos estudos a respeito da identidade branca no país. Enquanto os Estados Unidos e Inglaterra, esses estudos desenvolvem a partir dos anos 90, a produção científica a respeito do branco é realizada por pesquisadores brancos e negros. Todavia, quem trouxe a questão foi o pesquisador negro. Então, isso daqui é importante enfatizar. Os estudos sobre branco, sobre branquitude, é uma produção científica do branco e do negro. Mas quem trouxe isso foi o negro. E a gente vai entender por quê. O negro foi o responsável por tornar tema aquilo que não era considerado uma questão acadêmica, um problema científico. O pesquisador negro, a pesquisadora negra, ele que sempre foi nomeado negro, por isso problematizado por não ser branco. O negro passou a nomear o branco como branco. O negro sempre foi coisificado. O negro catalogado como objeto tradicional científico. O negro catalogado como objeto tradicional científico se deslocou para o lugar de cientista e posicionou o branco no lugar de objeto, tema de pesquisa. Então, o negro, catalogado como objeto tradicional científico, se deslocou para o lugar de cientista e posicionou o branco no lugar de objeto, tema de pesquisa. Os intelectuais Guerreiro Ramos e Maria Aparecida da Silva Bento são cientistas fundamentais na história dessa inversão metodológica e epistêmica. Isto não significa que deixei de considerar Du Bois, Frantz Fanon, Steve Biko, Fernando Góes, Abdias do Nascimento, além de toda a produção estrangeira e sua influência. Todavia, considero fundamental o resgate do papel da produção científica negra na história do branco enquanto tema, pois assim podemos dificultar a prática de invisibilização da intelectualidade negra, uma prática comum da branquitude acadêmica. O pesquisador branco possui o privilégio, vantagem racial em divulgar suas pesquisas em detrimento do pesquisador negro. O branco possui a vantagem racial para ser tudo. O branco possui a vantagem racial para ser tudo, falar de tudo que quiser, branco, negro, indígena, quilombola. Isso também pode ocorrer em detrimento, em desvantagem racial em relação ao negro. Indígena, quilombola e outros. Trata-se de um conflito que é pano de fundo das discussões políticas sobre representação nos espaços de militância acadêmica. Agora eu vou falar a identidade branca no Brasil. O termo branquitude, com significado de identidade branca, será sugerido por Gilberto Freire em meados de 1960 no Brasil. Ele fará uso da palavra numa analogia à negritude. Na ocasião, criticará a utilização da ideia de negritude e branquitude, porque se trataria de uma mitificação dualista, sectária, contrária à brasileiríssima prática de democracia racial através da mestiçagem. Porém, não muda a história do pioneirismo do Guerreiro Ramos. O sociólogo lembrou que o branco possui o privilégio de observar, problematizar o negro, sem por este último ser visto, problematizado. O pesquisador branco pesquisa o negro, problematiza o negro e não é problematizado pelo branco.
Isso é o que o Guerreiro Ramos está falando em meados de 1954, 57, 60. No seu artigo, Guerreiro Ramos fez uso do termo brancura, que possui o mesmo significado de branquitude que nós estamos utilizando atualmente. E aqui eu vou falar de alguns trabalhos sobre branquitude. Aqui eu estou falando sobre alguns trabalhos sobre branquitude, e desses trabalhos eu chamo a atenção do trabalho da Joyce Lopes, uma pesquisadora. O seu trabalho foi um trabalho de mestrado, intitulado Lugar de Branco ao Branco Fora de Lugar, defendida na Universidade Federal de Pelotas. E eu chamo a atenção também ao trabalho da Cíntia Cardoso. Eu tenho lido muitos trabalhos, mas eu chamo muita atenção desses dois trabalhos, dessas duas intelectuais, que é Joyce Souza Lopes e Cíntia Cardoso, que agora estão continuando os seus trabalhos no doutorado. A elaboração da pesquisa de mestrado e doutorado voltada para a identidade branca é uma ocorrência que tem sido seguida por acadêmicos que são como Jorge Miranda, Joyce Lopes e a Cíntia Cardoso. Agora eu vou tratar do ponto a identidade branca e o discurso da mestiçagem. Uma questão que sempre aparece é a seguinte: como definir quem é branco em um país miscigenado, que é o caso do Brasil. Como definir quem é branco em um país miscigenado, que é o caso do Brasil? A maneira como a pergunta se coloca remete à ideia de branco no sentido biológico. Nisto, o ser que vive aqui seria mais miscigenado biologicamente? O ser que vive aqui no Brasil seria mais miscigenado biologicamente? Isto nos coloca a seguinte questão: qual a relevância de um grupo social ser mais miscigenado ou menos miscigenado em termos biológicos? Questão. Aproveito e coloco outra questão. Existem grupos sociais no mundo que não passaram por processo de mestiçagem? Existem grupos no mundo que não passaram pelo processo de mestiçagem? Por enquanto, estou abordando o tema pelo viés biológico, justamente como o discurso se apresenta. O discurso se apresenta em termos biológicos, o que sugere outras perguntas. O extremo oposto do ser miscigenado seria o ser puro? Existe um ser puro? Existe um ser puro em termos biológicos? Existe um ser puro biologicamente? É disso que estou tratando. Todavia, estendo a questão para além do biológico. Existe um ser puro culturalmente? Grupos puros culturalmente? Após a Segunda Guerra Mundial, a literatura científica defende que não. A literatura defende que não. Muito antes, o conde Arthur Gobineau visitou o Brasil, chegou a dialogar com Dom Pedro II sobre a questão da mestiçagem no Brasil. Ele estava convicta que toda a população humana teria passado pelo processo de mestiçagem. Então, Gobineau, que é um teórico que hoje nós chamamos de teórico racista, ele já está defendendo que toda a humanidade passou pelo processo de mestiçagem, por isso que ele era pessimista em relação ao futuro da humanidade. Então, o conde Arthur de Gobineau, mesmo que visitou o Brasil, chegou a dialogar com Dom Pedro II a respeito do tema. Ele estava convicto que toda a população humana teria passado pelo processo de mestiçagem. Defino mestiçagem como mistura cultural e biológica. Portanto, a miscigenação seria uma característica da mestiçagem. Assim, eu estou pontuando o que diz o Kabengele Munanga, e estou de acordo com o Kabengele Munanga. Gobineau, considerado um dos principais teóricos do racismo, que depois ficou conhecido como racismo científico, acreditava que a humanidade estava em decadência por causa da mestiçagem.
O ser superior se misturava com o ser inferior. Logo, a mestiçagem resultava e era a própria degenerescência do ser superior. Enegrecimento. Mestiçagem é enegrecimento. Mesmo que igualmente resultasse em ascensão para o ser inferior, o branqueamento. O ser inferior para o negro nessa mestiçagem. No entanto, os estudos sobre branquitude, quando nos referimos a branco e a negro, não nos referimos em termos de construto social. As pessoas são classificadas socialmente como brancas e negras, na lógica do pensamento hierárquico racial. A hierarquia que ocorre entre branco e negro também ocorre entre branco e branco. O branco inglês se considera superior ao branco português. Aí eu estou fazendo a comparação em brancos em termos de diferença de identidade nacionais. O branco inglês se considera superior ao branco português. Nesse caso, o branco inglês seria branco e o branco português menos branco. Isto numa comparação entre eles, comparação branco com branco. Não se trata de biologia, e sim de construção social, cultural, econômica, etc. O branco português seria inferior ao branco inglês também devido à sua mestiçagem antiga com os mouros da África do Norte. Depois se relacionaram novamente com os africanos da África subsaariana, especialmente no período do tráfico transatlântico. Isso nós encontramos na história da África. Além do processo de mestiçagem com os povos nativos ou ameríndios, os povos originais desse território que nós habitamos hoje, dessa forma acentuaram a característica da não branquitude e da sua branquitude. Obviamente que depois eu passo o texto para vocês, nem tudo dá para estar pegando, ok? Portanto, o branco brasileiro é desde sempre um branco não branco, comparado com outro branco como o branco estadunidense, no caso, o branco. Refiro às classificações sociais que nos dizem respeito à biológica. Então, nos fazem perguntas sobre a questão do branco, em termos biológicos, sendo que nós estamos tratando em termos de construção social, cultural. Outro tema que eu vou tratando aqui chama branquitude implícita. O que eu estou falando sobre branquitude implícita? Os estudos sobre branquitude no Brasil, com a Maria Aparecida Bento, meados de 2002, passa a ter um fluxo contínuo. E antes disso? Antes disso, existiam estudos sobre povos alemães, sobre povos ítalos brasileiros, que tratavam com enfoque étnico. Isso eu chamei em meados de 2008, na minha dissertação de mestrado, de branquitude implícita. Então a gente poderia revisitar esse trabalho e ver se esses trabalhos sobre os ítalos brasileiros, sobre os brasileiros de ancestralidade alemã, se dá para colocá-los, fazer uma análise em termos na lógica da produção sobre relações raciais. Agora, eu vou tratar do tema academia, o branco cabeça e o negro corpo. Obviamente, que quando eu estou falando academia, o branco cabeça e o negro corpo, a minha referência fundamental, Frantz Fanon e Cliver. Frantz Fanon, principalmente em Peles Negras, Máscaras Brancas, e Cliver em Alma no Exílio. Na sociedade brasileira, os brancos estão em todos os lugares. A cultura ocidental, racializada, construiu socialmente o lugar do branco e o lugar do negro. O espaço de prestígio social é branco. A falta de importância, negra. O lugar do mestre, lugar do branco. O lugar do aprendiz, lugar do negro. No que se refere ao lugar do negro enquanto aprendiz, o negro seria o aprendiz impossibilitado de ser mestre.
ou o aprendiz que somente tem a função, obrigação de ensinar o aprendiz a permanecer na sua condição subalterna. Voltarei. O leigo seria o aprendiz impossibilitado de ser mestre, ou o aprendiz que somente tem a função, obrigação de ensinar o aprendiz a permanecer em sua condição subalterna. Ao subordinado deve ser ensinado o seu lugar pelo próprio colega. Então, o negro deve ensinar o negro a subalternidade, a ser subalternidade. A lógica colonialista que persiste. Portanto, o doutor negro é uma exceção do seu lugar de negro. As exceções são previstas na sociedade racista. Confirmam a regra. Questão: o que deve ser ensinado pelo mestre que é exceção? O que deve ser ensinado pelo doutor negro? O que o mestre negro deve ensinar ao aprendiz de paridade racial? O que o doutor negro deve ensinar ao seu orientando negro? A lição que deve ser aplicada é a pedagogia do cárcere. Isto é, se conformar com as grades. Isso é o sistema, né? E quanto à pedagogia construída pelo ativismo negro, nos ensina a liberdade. Propõe métodos que levam à quebra da subordinação, ao rompimento do lugar do negro como aquele que significa o pior espaço possível. O negro, como construtor de uma pedagogia, referimos-se ao negro cabeça. O negro sempre foi desqualificado por não ser considerado cabeça. O branco seria o cabeça, o negro o corpo. Isso é Francis Fanon, isso é Cliver, isso também é Sueli Carneiro na sua tese de doutorado. Portanto, o lugar do intelectual não seria o lugar do negro. O intelectual negro é cabeça, o intelectual negro é cabeça, porém negro. O seu pertencimento étnico-racial é um obstáculo ao debate, à crítica e ao reconhecimento de sua produção científica. Voltando, o intelectual negro é cabeça, porém negro. O seu pertencimento étnico-racial é um obstáculo ao debate, à crítica e o reconhecimento da sua produção científica. Diferente do que acontece com os professores doutores brancos. Reconhecimento, ou melhor, a consideração do intelectual negro somente é possível quanto exceção. Se o intelectual negro for reconhecido, ele é exceção. Quem é o intelectual negro uma exceção inquestionável? Milton Santos. Lélia Gonzalez, mesmo patamar. Agora que o feminismo negro tem resgatado Lélia Gonzalez. O termo negro é empregado para desmerecer o acadêmico e sua produção de conhecimento. O apreço ao intelectual negro é mais rápido quando contribui para o papel de conformar a sua paridade racial. Se o intelectual negro está colaborando para a passividade, para o conformismo, então ele vai ser reconhecido. Aquele que não fizer isto será classificado como suspeito, um cientista de qualidade inferior. A produção científica negra e a prática pedagógica que permite o acesso a uma literatura antirracista gera desconforto. Por isto, a intelectualidade negra não convém ser conhecida. O primeiro passo é que a intelectualidade negra não é conveniente que seja conhecida. Isto é uma prática de invisibilização que impede a crítica e dificulta qualquer possibilidade de reconhecimento. Se eu não conheço o trabalho, impossível que haja reconhecimento. Os cadernos negros mostram isso. É uma produção de literatura que está indo para a sua número 42, que ainda é desconhecido. Ele é muito conhecido pela militância negra, muito conhecido pela literatura científica, conhecido pela literatura dos Estados Unidos, ainda muito desconhecido
no Brasil. Trata-se de uma produção de mais de 40 anos, ainda praticamente desconhecida fora dos grupos de militância. O silenciamento, a invisibilização dessa produção literária impossibilita a sociedade de conhecê-la. Nós falamos de literatura marginal, que teve teve um momento que teve umas propagandas e não se falava do que veio anterior, do que veio antes, os cadernos negros, quilombo hoje. A ação de ocultamento não é inocente. Contribui para sustentar a ideia de que determinadas ocupações sociais são exercidas de forma mais eficiente pelo branco. A ciência e a literatura de maior prestígio se colocam como exemplos de não lugar do negro. A produção cultural e científica negra teria qualidade inferior, salvo nichos culturais, caso do esporte, cujo expoente maior é Edson Arantes do Nascimento, conhecido por quase todos como Pelé. Quanto ao cientista negro, nas ciências humanas encontramos uma personalidade equivalente. Ao Pelé, refirma o pensador Milton Santos. A figura de Pelé serve para a representação do negro como excelente no campo do esporte. Enquanto Milton Santos pode servir ao objetivo de visibilizar o negro no papel de exímio cientista, ambos de reconhecimento internacional. Pelé não representa o perigo, a narrativa do branco igual à cabeça e negro igual a corpo. Por isso, a hegemonia branca brasileira o endeusa com facilidade. E quanto à pouca difusão de conhecimento a respeito da figura de Milton Santos, sua biografia, seus prêmios, toda a sua produção científica, que é o mais importante a ser divulgado nesse momento. Pelé possui uma dimensão tamanha que a simples menção ao seu nome facilita a localização do Brasil no mapa mundial em recantos longínquos do globo. O futebol possui proporções de apelo e propagação que nenhuma ciência ou cientista alcança. Talvez Albert Einstein tenha conseguido grande popularidade enquanto cientista. Jean-Paul Sartre, em menor escala, Gilberto Freire, no que se refere à popularidade no Brasil e em Portugal. Não se trata de realizar uma comparação entre o esporte e a ciência e o poder de difusão de ambos. Não pretendo isso. O objetivo é enfatizar a invisibilização do negro enquanto cabeça e a sua superexposição enquanto corpo. O mundo não perderia nada se Pelé fosse menos conhecido. E quanto ganharia muito com a propagação das ideias do Milton Santos. Lembrando que seus últimos trabalhos estavam voltados a criticar a globalização, sua face perversa, o qual ele nomeava de globalitarismo. Conhecer Milton Santos, o fato de o brasileiro conhecer mais Milton Santos, colabora para mostrar o negro como cabeça. Assim como Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Sueli Carneiro, Petronia Beatriz Gonçalves e Silva, Dagoberto José Fonseca, Henrique Cunha Júnior, Wilson Roberto Matos, Nilma Lino Gomes, Natália Neres, e tantos outros. A Associação Brasileira dos Pesquisadores Negros significa isto: o negro cabeça. O negro cabeça não deve ser tratado como incomum. Pelé não deve ser regra e Milton Santos exceção. Somos inúmeros Pelés, mas também inúmeros Milton Santos, com o objetivo de sermos tudo. Queremos ser tudo. Queremos estar em toda parte, como recitou o poeta Carlos de Assunção. Quero estar em toda parte, quero o sol que é de todos. Na verdade, o negro cabeça é o negro corpo. Por isso, sua existência, o seu construir e desfazer o mundo perturbam. A reação à produção científica geralmente consiste na ausência do comparecimento ao debate. A presença do branco seria o reconhecimento da produção científica negra. Seria reconhecer como o negro enquanto igual, cientista, cabeça, intelectual.
O cientista negro é a cabeça e o corpo. Um corpo completo, sem corte, separação. O branco ainda não o reconhece como igual. São exceções os brancos que consideram o igual no cérebro. São exceções os brancos que consideram o negro igual no cérebro. Nesse caso, estou mencionando especificamente os brancos, especialistas em teoria sobre o negro e sobre o branco. E agora também sobre o branco. É evidente que há outros muitos exemplos de branquitude que eu chamo de crítica. Agora, caminhando para o encerramento, a parte final, epílogo, o branco pesquisador e o objetivo fim, ou o branco pesquisador e a salvação de si. O negro é aquele que sempre viu o branco enquanto branco. O negro é aquele que sempre viu o branco. Enquanto o branco pode se recusar a ser visto como pertença étnico-racial e se afirmar humano, nacional, mestiço. O branco foi aquele que disse: não sou racialidade, raça, etnia, sou humano. Não sou raça, não sou raça, sou brasileiro. Não sou raça nem etnia, sou mestiço. O negro sempre, ao observá-lo, disse entre si: branco, o branco é branco. Porém, não possui autoridade acadêmica para dizer ao branco que ele é também pertença étnico-racial, enquanto o branco acadêmico disse ao negro: você é negro. O branco pesquisador desenvolveu uma teoria racial falando a respeito do problema do negro, do problema que é o negro. Ao entrar na academia, Maria Aparecida da Silva Bento será a primeira a defender uma tese de doutorado sobre o branco na condição de objeto sujeito no Brasil. A pesquisadora negra aprofunda o tema proposto por um pesquisador negro, Guerreiro Ramos. Ela leva a questão para a universidade. Guerreiro Ramos a publicizou primeiramente no jornal. A partir desse momento, a pesquisadora negra Maria Aparecida Bento, mestre pela PUC São Paulo, no seu caminhar acadêmico para se tornar doutora na Universidade de São Paulo, na psicologia social, dirá, branco, você é branco, existe branco. Ela diz mais: o branco possui privilégio, vantagem por ser branco. Desde então, a branquitude se torna pesquisa acadêmica e obra de pesquisadores negros e branco dentro das universidades, num fluxo contínuo. No decorrer do tempo, por meio de análise das produções, podemos verificar semelhança em distinções entre as produções realizadas por pesquisadores brancos e negros, assim como as questões de gênero, região, classe, nacionalidade, etc. O que é possível já observar é o seguinte: o pesquisador branco, em sua pesquisa, tem se preocupado com seu objetivo fim, ou salvação de si, enquanto o pesquisador negro, por questão óbvia, geralmente não se preocupa com isso. O que seria essa salvação de si, ou esse objetivo fim? É uma tendência que se resume ao seguinte: o pesquisador branco procura encontrar a sua paz em meio ao conflito racial. Após abordar os privilégios, vantagens raciais que se tem na sociedade por ser branco, ele tende a caminhar para um grande final. Estou falando a respeito das estratégias, ao manual de como o branco deve proceder para se tornar branco não racista. A dor que o pesquisador branco sente ao abordar suas vantagens raciais será aliviada na parte final do seu trabalho, a partir do ensinamento de suas estratégias para o branco não ser racista. Um método, uma pedagogia que o próprio branco, pesquisador da branquitude, utiliza para si. A maneira como ele se salvou o credencia para ensinar a desenhar um mapa para que os outros brancos também possam se salvarem.
Essa é uma perspectiva branca que tem aparecido em trabalho de pesquisadores brancos a respeito da branquitude. Andy Pisa, em meados de 2000, inaugura essa tendência. Ela se diferencia e se coloca melhor do que os outros brancos, em virtude de conhecer e reconhecer seus privilégios e vantagem racial. Obviamente, o pesquisador negro não está preocupado com esse objetivo fim de maneira geral, alguns sim. A fragilidade desse objetivo fim se encontra no fato de que o branco antirracista possuía a mesma vantagem racial, privilégio racial, do que o outro branco. Sou antirracista, eu sou explicitamente racista, eu tenho vantagem na estrutura racista de um Brasil ou de um mundo onde existe o racismo. Essa tendência salvacionista pode ser um caminho ou um obstáculo para a construção de uma outra sociedade. Outra sociedade, aqui eu estou pegando o Milton Santos. Porém, na minha hipótese, o objetivo sim se apresenta mais como obstáculo, mais como aparência e não essência, do que um recurso para a construção de uma sociedade, de afirmação humana autêntica. Aqui, eu estou de acordo com Francis Fanon, estou de acordo com Angela Davis, que nessa sociedade a gente não se afirma enquanto humano. Olha o que fizemos com a Agatha. Né? Obviamente, o pesquisador negro não está preocupado. O contrário da busca do objetivo fim seria não correr tão apressadamente para a paz. O contrário do objetivo fim seria o branco pesquisador não correr tão apressadamente para a busca da sua paz. A mesma paz que sempre nos ofereceu o mito da democracia racial. Um dos significados da branquitude consiste no poder de classificar os outros como não brancos e dessa forma ser menos do que ele. A característica do branco se considerar superior em detrimento ao negro é um dos aspectos que evidencia a superioridade racial que o branco antirracista desaprova e critica. Trata-se de uma realidade dura, o qual o branco pesquisador procura inventar métodos para amenizá-la o mais rápido possível. Este é o caso dos manuais de desconstrução da ideia de superioridade racial. Ele, por chegar à sua vantagem racial, na sociedade racializada, não consegue ficar em paz. A sua solução é sair do conflito em que vive rapidamente. O branco vai estudar a questão racial, perde a sua paz, aí ele vai procurar inventar a paz novamente. E quem mais tem feito isso são os brancos que estudam branquitude. E também negros que também estudam branquitude enquanto exceção. De minha parte, considero válido o branco antirracista, especialmente o estudioso da branquitude, viver o conflito da vantagem e privilégio racial que não concorda. Sem plano a priori, sem mapa de fuga, sem final feliz. Isto é, quando eu constato o horror que eu sou, de imediato apresento o plano para não ser. O conflito pode ser importante. Não necessariamente o branco necessita caminhar apressadamente em busca de sua paz. A paz que existia quando optava por ignorar completamente o conflito racial. À medida que o branco pesquisador da branquitude, assim como o negro pesquisador, apresenta a crítica e logo em seguida a solução, na medida que você apresenta a crítica, eu estou criticando, um minuto depois, eu já estou apresentando a solução. À medida que o branco apresenta a crítica e logo em seguida a solução, na medida que a gente apresenta a crítica e depois apresenta a solução, a tendência é considerar que a solução apresentada é a única, ou a melhor possível. E deixam viver o processo doloroso que, na minha hipótese, porém, também pode ser pedagógico, que pode ser a dor da humanização. Reitero, viver o conflito de possuir o privilégio, vantagem racial,
apesar de discordar disso, viver o conflito sem plano, reitero, viver o conflito de possuir vantagem e privilégio racial, apesar do branco que discorda disso, viver o conflito sem plano de fuga, viver o conflito sem bote salva-vida, como nos ensina a tradição africana. Daqui é uma menção a um texto do C.G. Latouche, traduzido pelo Acácio. Um pequeno trecho. Seria errado e perigoso querer ocultar a existência e gravidade do conflito. A conclusão é sempre o consenso conflituoso. O consenso, que é a democracia racial, da maneira que é colocada, é o fim do conflito. Relação é conflito. Quando acaba a relação, não tem mais conflito, a relação acabou, uma pessoa vai nos informar que a relação acabou. A fuga do conflito faz parte da história de herança ibérica, ao qual nos acostumou a invisibilizar os conflitos. 2 exemplos dessa prática na Europa, África, América e Ásia são o mito da democracia racial e o luso-tropicalismo. Enquanto aquele que se encontra no papel de opressor, explorador, procura encontrar em passo acelerado a volta da sua paz, o outro, do lado que está no lado enquanto explorado, enquanto oprimido, continua no estado de guerra, produto neocolonial da sociedade contemporânea. Ao comparar o branco e o negro, diria que na possibilidade de busca de paz para o negro, dentro da sua desvantagem racial, nesse mundo de sociedade racializada. Então, eu encerro por aqui. Eu peço desculpa por ter me estendido além do que eu esperava, 10 minutos a mais. Agradeço a vocês.